Eu tenho uma pergunta para vocês. Quantos dos que aqui se encontram neste momento têm algum tipo de cicatriz no corpo? Deixa eu ver as mãos. Vocês eram danados, hein? Pequenos, né? Mais da maioria das pessoas aqui, mais da metade, levantou suas mãos. Eu tenho, na realidade, 2 cicatrizes. Uma no braço. Acho que eu já contei para vocês a história, uns 2 anos atrás, que eu estava caminhando pela calçada e uma daquelas fitas de alumínio que estão ao redor de um daqueles os postes de luz, sabem essa fita de alumínio que tem? Estava com a ponta para fora e eu passei o braço e quando eu olhei um profundo corte, eu tenho uma cicatriz aqui nesse braço. E eu tenho uma outra cicatriz no peito, bem aqui. Essa aqui é especial porque recém-casado queimou a luz em casa. Deixa comigo, querida. Peguei a cadeira, eu sei fazer isso, e fui lá e de repente a lâmpada quebrou na minha mão. E um caco caiu e cortou, começou a sangrar o peito. E aí eu desci, tranquila. E além de... Isso não foi nada, querida. E até hoje carrego aqui, acho que por toda a vida, né? A cicatriz no peito. Cicatrizes. Na realidade, cada um de nós, até mesmo aqueles que não levantaram a mão, cada um de nós tem cicatrizes. Algumas delas não são físicas. Mas a grande maioria de nossas cicatrizes, queridos, elas estão aqui dentro, no nosso coração. Muitas das cicatrizes estão na nossa alma. Muitas delas são cicatrizes em nossos relacionamentos. A grande maioria delas dentro de nós. Algumas doem, algumas nos perseguem por toda a vida. Algumas das nossas cicatrizes, elas foram causadas em nós, na nossa vida, por outras pessoas. Elas existem pela atitude deliberada e às vezes inconsciente das pessoas que estão ao nosso redor na nossa vida. Já grande parte das cicatrizes que nós temos são causadas por nós mesmos. Elas existem em virtude das nossas escolhas e, consequentemente, os nossos erros. Independentemente se elas são causadas por pessoas ou por nós, essas cicatrizes elas causam dor. E muitos sofrem porque elas tentam escapar da sua prisão. Mas aparentemente, simplesmente não encontram o caminho para a liberdade. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Oi? É um absurdo, sabe? Vocês me darem esse trabalho todo, sempre, toda vez. E você, então? Já perdi a conta de quantas vezes já te trouxe de volta. Olha, fica aí sentadinho que é melhor para você, viu? Vou te trazer sempre mesmo. Começar de novo e contar comigo, vai valer a pena ter amanhecido, ter me revelado, ter me debatido. Você não me provoca, não, hein? Desculpa. Você não tá vendo que eu tô mal? Desculpa. Escuta, quantas tentativas já, hein? Com a de hoje? É. 19. Nossa. E a colega aí, fugiu? Aquela lá, sim, esse pirulito, não vi nem rastro. Que bom. No meio do caminho, acabei topando com essa daí. Oi, prazer. Oi, prazer. Bem-vindo à nossa cela. Obrigada. E você mais respeito aí, tá? Eu só tava tentando ajudar. Você que é pé frio e toda vez te pegam de novo. E agora me pegaram junto, né? E me colocaram aqui nessa cela horrorosa. E você? Por que você não tentou fugir com eles? A galera aqui arranja uns planos muito difíceis, sabe? Ó, vem cá. Tá vendo aquela janela ali, ó? Lá no alto. Pois é. Foi um, foi dois, foi todo mundo. Aí tá. ficou eu. Aí, ó. Não Entendi. cansei. Entendi. Fiquei. Entendi.
Mas o que passou, passou. É pra frente que se anda. Isso aí. E você, amigão? Qual que é o seu próximo grande plano de fuga? Meu próximo grande plano sabe que é assim, eu tô... O meu próximo grande plano é nenhum. Sabe por quê? Sabe essa história? Eu tô achando que eu sou daquele tipo de gente que não vai conseguir escapar daqui nunca. Sabe? 19 vezes, eu tenho um grande recorde de 19 vezes. Eu acho que eu merecia um troféu. Não tem troféu pra isso? Não tem troféu, mas você podia escrever um livro. As 19 maneiras de como não fugir da prisão. Adquiriu experiência, né? Experiência nada. Você acha que você adquire experiência aí ando? Você acha que é assim? Você acha que é que nem aqueles programas de TV que você vê que tem aqueles envelopinhos pra você escolher? São 5. Você já errou 4, portanto, o 5º é aquele. Não é assim não, viu? Aqui na vida real dá pra você errar pra sempre. É verdade. É verdade, mas qual que é a alternativa, então? Você vai desistir? Só acerta quem tenta. Quem não tenta, não erra, mas também não sai do lugar. Qual é a vantagem de não tentar? Bom, como já dizia nossa colega que fugiu, pelo menos não cansa. Só se for, né? Será que eu tenho algum problema? Aqui. Eu sou burro. Sei lá, incompetente. Não sei, não aprendo mesmo. Se for isso, daí já era, né? Não tem mais jeito. Até minha avó já dizia que até relógio parado já acerta pelo menos 2 vezes ao dia. Você não pode ser mais burro que um relógio parado. É um ponto. É um ponto. Isso me dá uma angústia, uma vontade de nem tentar mais. E fora isso, eu já tô sabendo aí que roda na boca pequena uma piadinha minha sobre os guardas. Os guardas tiram com a minha cara. Calma, isso é mania sua de perseguição. Nada a ver. Mania, né? E aí, freguês? Já tá planejando a sua saidinha? Já que você sempre vai e volta mesmo, me avisa da próxima que eu tenho uma listinha de coisa pra você trazer lá do mercado, hein? Eu retiro o que eu disse. Meu, você não vai desistir só porque ele riu da tua cara, né? Meu, o cara é um recalcado. Ele é livre, mas ele passa o dia inteiro na prisão. Se pra ele não tá bom, não pode tá bom pra ninguém, entendeu? Você é genial! Eu não tinha pensado nisso. Eu, na verdade... Olá, 20ª. Ô, carcereiro. Você sabe que agora, eu tava lembrando uma coisa, na minha 19ª, eu acabei não exercendo meu direito de falar com o meu advogado, ligar pra ele, eu tava afim. Eu não sei porque dão tanto direito pra esses condenados. Ah, tá bom, vai, vamos lá ligar da sala do delegado. Bom. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós sentimos ou imaginamos que agora vai. Que agora, quem sabe, nós vamos alcançar aquele grande sonho que tínhamos. Que agora, finalmente, seremos felizes. Muitos tentam, fracassam e desistem. Outros tentam, fracassam, mas continuam. E eu pergunto a vocês, será que o nosso erro, será que o nosso fracasso é o fim? Será que nós podemos de fato nos reerguer? A palavra de Deus afirma o seguinte: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Se nós fracassamos, podemos nos reerguer. Mas por que será que algumas pessoas simplesmente parece que
perdem a esperança quando fracassam. Existem algumas razões. Existem algumas razões e aquilo que nós podemos chamar das armadilhas do fracasso. A primeira delas é o seguinte: é simplesmente nunca admitir nosso erro. E nós podemos chamar isso de orgulho. O orgulho não permite que nós admitamos que erramos. O orgulho diz que nunca é nossa culpa. O orgulho diz que os culpados são os outros. Já uma segunda armadilha que é exatamente o oposto. Se orgulho é um lado da corda, o outro lado é nunca superar seu erro. E também podemos usar uma palavra: remorso. As pessoas que vivem dominadas pelo remorso, ao levantar, pensam no seu erro, passam um dia pensando em seu fracasso, vão para a cama com o mesmo sentimento. E parece que ficam ouvindo a voz dos pais, dos colegas de trabalho, dos familiares, dos amigos, constantemente ali na sua mente. Ei, você é um fracassado. Ei, você me decepcionou. Como é que você pôde fazer isso? O resultado é que essas pessoas vivem como prisioneiros. Como superar essas armadilhas? Hein? O que fazer para vencer a prisão do fracasso e superar situações do nosso passado que nos prendem? Antes de tentar encontrar resposta para essas perguntas, seria interessante apresentar algumas verdades gerais sobre o fracasso. Ouçam com atenção. A primeira delas: todos fracassam. Nos diferentes estágios da nossa vida, todos nós, cada um de nós, de uma forma ou de outra, nós passamos por situações de aparente fracasso. Na realidade, nenhum de nós está imune a erros. Por uma simples razão: nenhum de nós é perfeito. Somos pecadores e nós necessitamos do auxílio de Deus. E isso é que a sua palavra nos afirma: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Como resultado direto dessa realidade, viver sem fracassar é impossível. A Bíblia também diz que todos nós sempre cometemos erros. Isso nos leva a entender que nós não podemos crescer, queridos, sem risco. E não podemos arriscar sem falhar. Em outras palavras, se você nunca falhou, significa que você nunca arriscou. E se você não está arriscando, você não está crescendo. E se você não está crescendo, você não está aprendendo. E o fracasso faz parte do nosso aprendizado. Eu vou voltar a esse assunto aqui alguns minutinhos. Todos erram, todos fracassam. A grande questão é a seguinte: o que eu aprendi dessa situação? E para essa pergunta você precisa de uma resposta. O que eu aprendi dessa situação? Todos fracassam. Uma segunda verdade sobre o fracasso é: geralmente é uma experiência de dor, é uma experiência dolorosa. O fracasso, querido, sem dúvida alguma, envolve situações que nós sentimos dor. E sabe por quê? Em primeiro lugar, porque o fracasso aponta para as nossas imperfeições. E nós não gostamos de ser imperfeitos. Nós queremos ser fortes, queremos ser bem-sucedidos, queremos vencer na vida. E muitas vezes Deus, como eu acabei de mencionar, Ele quer nos ensinar lições. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção numa lição que Paulo aprendeu, o apóstolo Paulo. Não pretendo dizer que eu seja perfeito. Até agora, ainda não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para que Cristo me salvou e Ele quer que eu seja. Não somos perfeitos hoje, mas estamos vivendo, queridos, o processo. O processo. Faz parte desse processo o fracasso. Porque através dele nós refinamos a nossa vida. Nós purificamos o nosso viver. Para que um dia nós possamos ser tudo aquilo que Deus deseja que nós sejamos. A Bíblia também diz o seguinte, no livro de Jó: mas Ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro. E aqui, mesmo que o fracasso seja uma experiência dolorosa, eu digo a vocês essa noite: não tenha medo de errar. Tenha coragem para ser imperfeito.
Você está sendo injusto com você está sendo injusto com qualquer pessoa se você pensa que nunca mais cometerão um erro. E uma segunda razão pela qual o fracasso é uma experiência dolorosa, além de simplesmente apontar para as nossas imperfeições, é que nós confundimos um momento de fracasso com ser um fracassado. E parte do problema quando nós falamos do fracasso é que nós vivemos numa sociedade dirigida por sucesso. Ser bem-sucedido na vida é religião para muitas pessoas. E é aqui que o problema mora. Na realidade, a grande questão quando nós falamos do relacionamento entre sucesso e fracasso é que nem sempre nós sabemos o que é sucesso. Me faz lembrar daquele homem que emprestou 20 mil reais a um amigo para fazer uma cirurgia plástica. E o problema é quando ele foi cobrar, ele já não sabia mais como o amigo parecia. O problema com o sucesso é que nem sempre nós sabemos de fato como é que ele se parece. O que é sucesso? Muitos pensam numa cultura dirigida por sucesso, que as evidências das bênçãos de Deus sobre a sua vida é prosperidade financeira. E essa é uma das grandes mentiras do inimigo das nossas almas. Queridos, o negócio de Deus não é sucesso financeiro. O negócio de Deus é transformação. O que Deus deseja não é fazer com que cada um de nós sejamos ricos. O que Deus deseja é que cada um de nós alcance a vida eterna. O que Deus quer é que cada um de nós seja transformado à semelhança do caráter de seu Filho, Jesus Cristo. E muitas vezes nós simplesmente passamos situações que nós imaginamos ser um total fracasso. Além de mais, o próprio Deus está disposto a nos dar, querido, a força que necessitamos para vencer em situações de dificuldade. Na sua palavra nós encontramos uma linda certeza. E diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quantos erros na minha e na tua vida te fazem ou me fazem um fracassado? Hein? A grande realidade aqui, queridos, é que situações de fracasso não me fazem um fracassado. Eu apenas serei um fracassado o dia que eu desistir. Enquanto persistir, enquanto lutar, eu e você estaremos passando por um processo de aprendizagem, na qual, com a direção de Deus na nossa vida, seremos aquilo que Ele deseja que nós sejamos. E aqui nós nos deparamos com a terceira verdade sobre o fracasso. O fracasso não é o fim. Um erro, um fracasso na nossa vida, Cristo, não é o fim. Nós sempre temos uma outra chance. E eu pergunto a vocês, quem de nós não gosta de ouvir histórias de pessoas que sofreram na sua vida, que para os olhos do mundo eram fadadas a viverem em fracasso, mas de repente foram bem-sucedidas? Quem de nós não gosta de ouvir histórias dessas pessoas? Esse menino, quando era criança, sofria de profunda depressão. Durante anos, todas as vezes que ia para a cama, ele chorava. Tinha sérias dificuldades na escola, repetiu a 6ª série primária. Ele era motivo de chacota, gozação dos amigos, por causa que tinha um corpo desengonçado e uma cabeça enorme. Mas um dia o professor mandou uma notinha para os seus pais que dizia o seguinte: esse jovem, filho de vocês, ele demonstra uma visível falta de sucesso na vida dele. Em outras palavras, desistam, esse menino é um fracasso total. Mas aos 70 anos de idade, Winston Churchill se tornou o líder que salvou o Império Britânico dos nazistas. Ele foi visto como um grande fracassado por toda a sua vida, só que ele nunca desistiu. Um outro jovem apresentou a sua dissertação na Universidade de Bern, na Europa. E é interessante que
foi apenas apresentar e recebê-la de volta com uma frase escrita na primeira página, dizendo o seguinte: essa tese é irrelevante e irreal. Por essa razão, Albert Einstein teve que levar a sua dissertação para uma outra universidade. Beethoven, ele ouviu do seu professor que ele não tinha chance alguma de ser um compositor. Quando era jovem, Walt Disney, ele foi demitido por um jornal porque diziam que ele não tinha ideia nenhuma, que ele não era criativo. Já um outro rapaz, que nasceu e foi criado nas montanhas da Escócia, quando ele chegou à juventude, ele decidiu ir a um seminário e lá ele começou a estudar para ser um pastor. E lá no seminário ele recebeu a sua primeira incumbência de pregar, o seu primeiro sermão, numa cidadezinha próxima à sua cidade natal. E ele dirigiu-se para o púlpito, diz a história, pela primeira vez na sua vida. Abriu a Bíblia e no momento que ele ia falar, ele esqueceu completamente o seu sermão, sua mensagem. E com vergonha, se sentindo ali humilhado, ele simplesmente saiu correndo, virou as costas, saiu correndo. E a primeira porta que ele encontrou aberta na igreja, ele passou por ela e disse que ele saiu correndo, gritando: nunca mais eu vou pregar na minha vida. Só que hoje, aqueles que já tiveram a oportunidade de viajar para o continente africano, se você estiver diante das cataratas do rio Vitória, na África, no coração da África, e você se virar, você vai encontrar uma estátua. A estátua de um jovem chamado David Livingstone, que um dia fugiu de um púlpito para mais tarde tornar-se um dos mais corajosos, um dos mais dedicados missionários de todos os tempos. Quando aquela mãe recebeu a visita da professora do seu filho, ela ouviu a triste declaração: olha, não dá nada que a gente possa fazer para beneficiar esse menino, não tem. Será que ela ia então tomar a decisão de tirar ele da escola e deixar ele trabalhando na fazenda? Não. Essa mãe recusou-se a agir dessa forma. Ela tirou o menino da escola, mas para ensiná-lo por si mesma. Dia após dia, aquela mãe ensinava aquele menino e ele continuou estudando em casa. Anos mais tarde, Thomas Edison, ele escreveu as seguintes palavras: quando todos desistem por causa de um problema, esse é o momento de começar. Então, quando o fracasso é realmente um fracasso? Através do fracasso, queridos, nós podemos, como nós acabamos de ver na vida dessas pessoas, podemos encontrar uma nova perspectiva de vida. Senhoras e senhores, nós precisamos entender que o fracasso não é a realidade de um evento. O fracasso é relacionado com o julgamento que eu e você fazemos do evento. Em outras palavras, o fracasso não nos molda. Nossa reação ao fracasso, sim. O fracasso não é tanto aquilo que acontece com você, e sim a maneira pela qual você encara a realidade. Portanto, o medo do fracasso é pior do que o fracasso em si mesmo. E na Bíblia nós encontramos outra maravilhosa promessa que diz o seguinte: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantas coisas? Inclusive o fracasso? Sim, todas as coisas, inclusive os fracassos da nossa vida. Até mesmo em nosso fracasso, Deus opera para o nosso bem, para que nós aprendamos a ter uma nova perspectiva de vida. Talvez aquilo que você hoje chama de fracasso nada mais é do que uma janela que Deus está abrindo para você. Talvez uma nova oportunidade. Deus mais uma vez dizendo: filho, eu quero que você aprenda, porque eu quero que você tenha uma vitória ainda maior no futuro. É certo que em momentos da nossa vida de fracassos virão, só que eles não são um fim. E essa foi a experiência do apóstolo Paulo dizer o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Repito, o fracasso não é o fim. Confie na direção de Deus. Mas você pode estar se perguntando: escuta, mas o que eu faço então? Como é que eu posso vencer, mesmo depois de um aparente fracasso? Eu gostaria de sugerir a vocês 2 passos importantes para vencer. O primeiro deles é óbvio, com tudo aquilo que já vimos e ouvimos hoje. Como vencer o fracasso? O primeiro passo: não desista.
A restauração que nós necessitamos, queridos, após uma situação de fracasso, ocorre através de um processo. E nesse processo nós não podemos desistir. No Antigo Testamento há um livro chamado Jeremias, escrito por um profeta chamado Jeremias. E lá nós encontramos a descrição de um artista que está trabalhando com a matéria-prima. Algo que não tem valor nenhum, mas que através do carinho, da dedicação desse artista, vai pouco a pouco sendo transformada em algo de valor, em algo precioso. Eu gostaria que vocês ouvissem e acompanhassem a leitura no telão. Diz o seguinte: então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Lembre-se bem dessa palavra, moldando. E aqui, queridos, nós encontramos uma clara alusão de Deus moldando os seus filhos. O oleiro, aquele que trabalha com cerâmica, com barro. Mas por que ele está agindo dessa forma? No Novo Testamento nós encontramos a resposta. O livro de Romanos diz o seguinte: o que Deus quer? Deus, conhecendo as coisas de antemão, escolheu-os, a cada um de nós, para terem a semelhança de seu Filho. Eu queria que você pensasse bem nesse quadro. Esse é um quadro que mostra o amor que é paciente, é um quadro que mostra o amor de Deus. Deus, o artista. Eu e você somos o barro, sem valor algum. Só que Deus não desiste de nós. E Ele continua moldando a nossa vida. Sabe por quê? Porque você é importante para Ele. Porque cada um de nós é importante para Ele. E alguns podem estar se perguntando: mas será que Deus realmente se importa comigo? Olha a minha vida. Será que Ele sabe o que está acontecendo? Ele conhece a sua situação, Ele se importa com você, Ele sabe a sua dor. E Ele coloca, querido amigo, querida amiga, Deus coloca a sua mão em nós e começa a nos moldar. E o que é interessante aqui sobre essa palavra moldar é que no original hebraico, que é escrito no Antigo Testamento, essa mesma palavra moldar, ela pode ser compreendida como apertar. Nós sabemos que o barro não sente dor, mas se tivesse dor, ele ficaria bem incomodado pela maneira pela qual o oleiro aperta e vai dando formato final ao barro. E essa é a nossa realidade. Nós queremos ser o produto de grande valor, só que nós não queremos passar pelo processo de sermos moldados. Como mencionei no início da mensagem, Deus permite situações de aparente fracasso na nossa vida para ensinar a cada um de nós lições preciosas. Deus nos molda, Deus nos aperta, para que nós possamos ser, ao final do processo, um vaso de grande valor, que Ele sempre sonhou que cada um de nós, você e eu, fôssemos. O professor de cerâmica chegou para a sua classe e a dividiu em duas partes. Metade da classe ele disse o seguinte: vocês vão receber a nota final desse curso pela quantidade de produtos que vocês fizerem, a quantidade de peças. Para dar um exemplo, vamos supor que, pelo período que eles teriam que fazer, se fizessem 60 quilos de peças, tirariam 10, se fizessem 50 quilos, 8, 40, 6, abaixo de 30, talvez 0, não sei. Já a outra metade da classe receberia a nota de uma forma diferente. Ele disse o seguinte: a nota para vocês será dada da seguinte forma: vamos levar em consideração apenas e tão somente uma peça. Somente uma. A qualidade dessa única peça será a nota de vocês. Um grupo de qualidade, quantas peças? Uma. Outro grupo de quantidade, quantas? O máximo possível. Qual dos dois grupos você acha que produziu a melhor peça de cerâmica? Qualidade ou quantidade? Foi o grupo da quantidade. Quantidade, só está certo, quantidade. Sabe por quê? Porque enquanto eles produziam, eles sabiam que tinham que fazer quantas peças? Diversas.
E eles perceberam que mesmo quando eles erravam uma, tinham a chance de começar de novo. Trabalhavam e aprendiam. Trabalhavam e aprendiam. No final, eles produziram dezenas de peças de qualidade muito superior. Em contrapartida, a outra metade da classe ficou paralisada, pensando: perfeição. Precisamos encontrar perfeição. Quantas chances eu tenho? Uma. E na busca da perfeição, não alcançaram aquilo que poderiam. Perfeição. Diga sinceramente a você: a que grupo que você pertence? Hein? O grupo da qualidade ou o grupo da quantidade? E aqui eu não estou falando de aula de cerâmica. Eu estou perguntando sobre o seu relacionamento com Deus. Será que você ainda não se decidiu por Ele? Por não achar-se bom o suficiente? Será que você ainda não se decidiu por Cristo porque você acha que os seus fracassos o tornam indigno de se aproximar dEle? Será que você está esperando por aquele momento que você vai sentir: agora eu estou pronto, eu estou perfeito para aceitar Deus na minha vida? Queridos, ouçam bem: Deus não nos julga por nossa perfeição. Deus irá julgar a cada um de nós pelo nosso desejo de passar pelo processo. O desejo de Deus é transformar a minha e a tua vida. E para isso nós precisamos aprender dos nossos erros passados. Não podemos ficar presos aos nossos erros. Não podemos ter nossos olhos focados no passado. Há um comercial de televisão que foi feito há um tempo atrás. E eles utilizaram, muito provavelmente, o maior jogador de basquetebol que já houve nesse mundo, e muito provavelmente será Michael Jordan. Interessante que nesse comercial ele entra, a foto dele ali. Esse menino jogava muito. Ele entra na quadra batendo a bola e o pessoal na arquibancada gritando: Michael, Michael. E ele chega para a câmera, olha para a câmera e diz o seguinte: na minha carreira, eu errei mais de 9.000 arremessos. Eu já perdi mais de 300 jogos. Por 26 oportunidades, eu tive na minha mão, no último segundo, a bola que decidiria o jogo. E eu errei. Eu falhei inúmeras vezes na minha vida. Aí ele para, olha para outra câmera e ele diz: e é por isso que eu venci. Michael Jordan não tinha seu foco nos seus erros. Ele focava nas suas qualidades. Ele aprendia de seus erros. Não ficava preso a eles. O que fazer quando erramos? Não desista. Entregue, querido, sua situação nas mãos de Deus. Coloque seus sonhos, suas aspirações, seus desejos, seus ideais nas mãos do grande oleiro. Ele sabe que eu e você não passamos de barro sem valor. Só que ele está dizendo nesse momento para nós: se você permitir, eu vou apertar, vou moldar, eu vou dar formato à tua vida, vou usá-lo para algo extraordinário. Será que você permite que Deus possa moldar a tua vida? Ele está desejoso nesse momento de atuar na tua existência. Deus está ao teu lado agora mesmo, em meio a situações de aparente fracasso. Ele sabe, Ele conhece. Ele está trabalhando na tua vida. E Ele quer que mesmo em meio a dor e sofrimento, você entenda que o propósito dEle é transformá-lo. Sabe o que é maravilhoso aqui, queridos? É o fato que Deus nos escolheu, meros mortais, para colocar à mostra o poder de Jesus Cristo atuando na nossa vida. Gostaria que vocês ouvissem com atenção o seguinte texto que diz o seguinte: mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós.
Vou ler novamente. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. E me permitam fazer mais uma pergunta a vocês. Se o tesouro está dentro do vaso, como é que as outras pessoas podem ver o que está dentro? Nos tempos de Jesus, o processo do preparo das cerâmicas não era perfeito como hoje. Longe disso. O produto final muitas vezes rachava com o tempo. E através dessas rachaduras era possível ver o que estava dentro dos vasos. O que Paulo está tentando dizer aqui é o seguinte: Deus usa vasos rachados. São através, queridos, das nossas rachaduras, são através dos nossos defeitos, são através dos nossos fracassos, são através dos nossos erros que nós demonstramos claramente o poder de Deus na nossa vida. Não na nossa força, não nos aspectos positivos que temos, mas na nossa fraqueza é que Deus demonstra o seu poder em nossa vida. Não é no nosso sucesso, mas é na nossa dificuldade. É no momento de dor que nós demonstramos ao mundo o poder de Deus atuando na nossa existência. Mas entendam bem, embora Deus use vasos rachados, Ele demanda que esses vasos sejam puros. Numa casa grande, não existem somente vasilhas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Algumas são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. Quem se purificar será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre e está pronto para fazer tudo o que é bom. Você quer sentir o poder de Deus na sua vida? Não desista. Não desista. E o segundo passo para superar o fracasso é vá em direção a Deus. Essa é a única maneira apropriada de você recomeçar. Vá em direção a Deus. Deposite diante dele seu problema. Permita que Deus atue na sua vida. Faça a Deus parte da sua experiência. Paulo, ele também escreve o seguinte: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Fracasso não é sempre fracasso. De acordo com a perspectiva divina, queridos, não existe fracasso. O que existe é um aprendizado forçado. E nesse aprendizado, não detenha seus olhos no passado. Aprenda a sua lição. Olhe para frente. Fixe a tua atenção no que está adiante. Paulo continua dizendo: não sou ainda tudo o que deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nessa única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Muitos se sentem prisioneiros de seus fracassos por simplesmente ficar com a mente focada neles. Vá a Deus, não desista, prossiga com a sua vida. E a grande maioria de vocês, eu tenho, quem sabe, a certeza de que esteve conosco há 3 semanas atrás, quando nós iniciamos essa série. E eu contei para vocês a história de um homem. O nome dele era Davi, lembram-se? A história de Davi e Batseba. Davi era um rei de Israel, um homem escolhido por Deus, mas um homem que teve um fracasso, um profundo fracasso moral. Um homem casado, e de certa forma teve um relacionamento com uma mulher casada. E desse relacionamento, ela ficou grávida. E Davi, agora em desespero, o que fazia para esconder todo o seu erro? Tem a brilhante ideia de chamar o marido dela, que estava em guerra, e dizendo: agora ele fica com ela. Ela fica grávida, todo mundo pensa que é dele, e ele fica numa boa. Plano perfeito. Só que Urias não queria entrar na casa. Como é que eu posso estar aqui com a minha esposa e os meus amigos lá morrendo na guerra? Não vou entrar. E não entrou. Davi se desesperou. Seu plano não estava funcionando. E depois de tentar mais uma vez, ele escreve uma carta dizendo para Urias: entrega para Joabe. E lá vai Urias com a sua carta.
que na realidade era um decreto de morte para ele. Na carta dizia: Joabe, coloca Urias na linha de frente. Isso aconteceu, Urias morreu. E agora, além de um adúltero, Davi se torna um assassino. Plano perfeito? Para ele, sim. Só que nós não podemos enganar a Deus. Davi não conseguiu enganar a Deus. Deus chama o profeta Natã. Natã vai lá e conta a historinha para Davi. Natã desmascara Davi. Davi em desespero, com vergonha. Ele reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado e escreve um dos mais belos salmos que existe na palavra de Deus. Um salmo que expressa o arrependimento de um ser humano, Salmo 51. Pequei, Senhor, eu errei. Pequei contra ti. O Senhor é justo naquilo que o Senhor fizer na minha vida. E faz uma súplica: Senhor, muda o meu coração. Cria em mim, Pai. Cria em mim um coração puro. Um lindo salmo. Só que é extraordinário na experiência de Davi. E a mais bela parte da história é que, apesar do seu fracasso, não foi o fim. Davi pagou pelo seu erro. Aquele filho que Batseba teve morreu. Deus, de alguma forma, colocou a sua mão. Deus, de alguma forma, moldou aquela situação. Davi pagou pelo seu erro. Mas o que é extraordinário, queridos, é que eles tiveram um outro filho. O mesmo Davi, a mesma Batseba. O nome desse filho era Salomão. E Salomão, ele teve um filho. E o seu filho chamava-se Roboão. E Roboão teve um filho chamado Abias. E Abias teve um filho chamado Asa. E assim sucessivamente. E se você seguir toda a linhagem de Davi e Batseba, 25 vezes você chegará a um homem chamado José. José que tornou-se marido de uma mulher chamada Maria, que foi a mãe de Jesus Cristo. De 2 fracassos, Davi e Batseba, Deus trouxe Jesus Cristo a esse mundo. O Deus de uma outra chance. De um pecado para um Salvador. Queridos, é isso que Deus faz na vida do ser humano. É isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Por toda a sua existência, é isso que Deus tem feito. É isso que Ele tem tentado fazer. Trazer você, através dos seus erros e dos seus fracassos, trazer você para o seu Salvador. Ele é o oleiro. E a sua mão está operando na sua vida nesse exato momento. Deus está limpando, Deus está purificando, Deus está refinando, Deus está moldando o teu caráter. E Ele continuará tentando enquanto você viver. Sabe por quê? Porque Ele quer que você e eu sejamos cada vez mais semelhantes ao seu próprio Filho Jesus Cristo. Porque Deus não desistiu de você e não desistirá. Deus quer salvá-lo. Deus quer purificá-lo. Deus quer transformá-lo. Não fuja desse Deus. Não fuja desse Deus. Não fuja desse Deus. E a minha sincera oração a todos vocês nesse momento é que ao sentir a mão do oleiro em sua vida, você possa dizer: Senhor, me molda do jeito que Tu quiseres. Senhor, faz na minha vida o que for necessário para que eu alcance a vida eterna ao Teu lado. Nem que eu tenha que perder, Senhor, nessa terra. Nem que eu tenha que sofrer, passar por dificuldades, que eu possa estar contigo por toda a eternidade. Não quer você unir-se a mim nessa oração? Convido a você, nesse momento eu estou orando, que você possa apropriar-se de minhas palavras e também dizer a Deus, abrindo o seu coração, o desejo de que você não seja simplesmente um pedaço de barro,
mas que você seja um lindo vaso moldado por Deus. Pai querido, Pai querido, Senhor, quão difícil para nós como seres humanos é entender, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao aparente fracasso, Tu estás ao nosso lado, porque Teu objetivo, Senhor, é nos transformar. E Pai eterno, perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes na nossa vida que nós ficamos tendo a nossa atenção focada no passado, dos nossos erros. Ajuda-nos, Senhor, que possamos olhar para frente. Olhar não simplesmente para as coisas desse mundo, mas olhar para frente vendo Cristo na nossa vida. Pai querido, suplico de uma forma especial Tua bênção sobre cada pessoa que aqui se encontra. Perdoe o Senhor pelos seus erros do passado e ajude-os, Pai. Que Tu possas, Senhor, abençoar-nos nesse momento e que possamos, bom Deus, permitir de forma completa em nossa vida Tua mão a nos moldar. Pai querido, não queremos ser simplesmente barro, sem forma. Queremos ser, Senhor, um lindo vaso, criado e feito por Ti. E que dentro desse vaso, Pai, possa estar a presença constante de Teu Filho eterno, aquele que veio a essa terra da sua vida por nós, e aquele que retornará cumprindo sua promessa de nos salvar, Cristo Jesus. Que a nossa vida possa estar repleta de Cristo Jesus. E é no nome dele, bom Deus, que te suplico e rogo Tua bênção sobre cada um de nós, hoje e por todo sempre, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, bom Deus.